Perde o Leporassi, o que você faz? Era um campeão de audiência, o que você põe no lugar, né? Por isso que eu sempre disse que para substituir o Leporassi, que era insubstituível, precisou de 3. Eu conheci o Salomão quando eu entrei na Rádio América, ele era diretor. São 13 anos de diferença que nós temos, 12 anos e alguns meses. Na época que eu entrei na Rádio América, eu estava com 19 e ele estava com 32 anos. Ele já era um adulto, eu ainda estava saindo da adolescência, né? Então fazia diferença naquela época, hoje já não faz. E é a pessoa com quem eu convivo há mais tempo. Ele foi meu diretor na Rádio América. Eu me irritava muito com ele, porque nós tínhamos um programa esportivo. E o Salomão, eu sempre disse para ele, é um locutor esportivo frustrado. Porque o que ele se liga nas transmissões esportivas, comentários, ele é capaz de falar de comentarista, ele pega frases dos comentaristas. Então eu dizia que ele era um locutor esportivo frustrado. Ele ficava do lado de fora, ele era diretor artístico da época. E ele ficava esperando a gente sair, e aí ele sempre anotava alguma coisa. Este é o primeiro programa esportivo humorístico do rádio, né? E eu começando, quase que eu me afundava, né, com aquilo. Mas ele tem essa verve, né, esse espírito dele, até hoje. Ele é um crítico, o Salomão. E é exigente com ele. Veja que ele é um poço de cultura. E eu louvo sempre a educação básica que ele recebeu de escola pública em Pirassununga. Que ele sempre lembra que era tempo em que a escola pública formava realmente grandes profissionais, né, para todas as áreas aí. E o Salomão se beneficiou dessa boa escola pública. Então, em matéria de bagagem cultural, não dá nem para comparar, né? São poucos que podem se comparar ao Salomão Esper, na bagagem cultural. Ele é capaz de declamar poemas inteiros que ele aprendeu na escola e que ele lembra até hoje, né? Coisa que eu sou incapaz. E outros profissionais também não atingem. Então esse convívio com ele é sempre um aprendizado. O Salomão é o meu irmão mais velho, é o irmãozão. E o Joelmir fez parte do primeiro trio do Jornal Gente, logo depois do falecimento de Vicente Leporassi. Ele participava do programa do Leporassi com um boletim gravado. E quando nós tivemos as pressas de montar um novo programa para entrar no ar, o nome dele, claro, veio, né, à mesa com o então diretor Samir Razuki, que é outro grande profissional que trabalhou 47 anos aqui na casa. Não posso esquecer do Samir Razuki. O Samir que ficou preocupado, imagina, perde o Leporassi, o que você faz? Era um campeão de audiência, o que você põe no lugar, né? Gente falando, gente ouvindo, gente protestando, gente morrendo, gente cantando, gente com fome de notícia, gente acreditando, gente nascendo, prioridade Bandeirantes, gente. Gente, viaturas, telex, teletipos, caixa postal, vozes e microfones a serviço da opinião pública. A equipe Bandeirantes de Jornalismo, o Scrap do Rádio, a equipe técnica mais experiente do rádio brasileiro e você. Para nós, importante mesmo é a verdade. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes. A verdade, o apanágio das lutas de Vicente Leporassi. Não foi fácil tomarmos esta decisão, a da supressão do programa O Trabuco, que vivia muito do talento, que vivia quase totalmente do estro, do conhecimento, da irreverência de Vicente Leporassi. Ninguém como ele saberia ser ator, saberia ser comentarista. Ninguém como ele teria a impostação de voz adequada para cada situação. Foi difícil tomar a decisão. Sabíamos que muitos protestariam. Sabíamos que muitos entenderiam a nossa decisão e até a apoiariam.
estamos aqui com 2 cartas tipo. No velório, quantos e quantos abraçaram os diretores desta emissora e se solidarizaram com eles pela decisão tomada. A de seguir apenas o exemplo de Leporassi na sua luta, na sua honestidade, mas de jamais voltar a apresentar o seu programa nos moldes em que ele apresentava, porque Trabuco era Leporassi. E sem ele, uma boa parte do programa deixaria de existir. Mas não ficarão desassistidos os nossos ouvintes, os humildes, aqueles que procuravam a tribuna valente, destemida, indômita de Vicente Leporassi. Não muda nem o comando, porque o espírito de Leporassi continua pairando nesta casa. O seu espírito de luta será mantido. E o programa com o nome Gente é para atender a gente que Leporassi sempre atendeu. E ele, que foi mais gente do que ninguém, estará aqui nas nossas atitudes, sem o seu talento, sem o seu brilho, mas com a mesma vontade indormida de atender ao povo de São Paulo e ao povo do Brasil. Entendam a nossa atitude. Fiquem conosco. A Bandeirantes não deserta da luta. Este é o propósito dos seus diretores e dos seus funcionários, da sua equipe de jornalismo que responde agora pelo programa Gente. Por isso que eu sempre disse que para substituir o Leporassi, que era insubstituível, precisou de 3, né? E o Joelmir entrou nessa. Então, até 1985, quando ele saiu daqui para ir para a Rede Globo, ele fez parte da equipe e voltou, quanto tempo depois? 20 anos depois, a formar na nossa equipe. Então é uma satisfação, uma alegria que a gente transmite todos os dias, porque não é fácil você ter profissionais como Salomão e Joelmir compondo um time, né? Então, para mim, também é sempre motivo de aprendizado, né? Porque ele se especializou em economia e consegue traduzir para o ouvinte aquilo que fica difícil, né, para o leigo entender. Então, eu acho que é a composição ideal do programa. O sinal vai marcar 5h30, está começando mais um dia na vida do brasileiro. É 2 de outubro, quarta-feira, bom dia. É importante o comunicador sentir o pulsar, né, do seu ouvinte. E eu me esmero nas respostas, não só aquelas que vêm com mensagens favoráveis, mas eu recebo muita crítica. Hoje o ouvinte não se limita a ouvir. Quando eu comecei em rádio, até que era assim, o ouvinte era ouvinte mesmo. Hoje não, hoje ele é falante, ele é participante, ele não aceita, ele questiona a sua ideologia política. Então, quando as pessoas me reconhecem, eu fico contente, falo, puxa, eu não mudei tanto assim, né? Eu não me desfiz nesse tempo todo que eu não estou na TV. E é muito gostoso esse contato. Agora, o e-mail facilitou muito, né, o contato dos ouvintes com o apresentador. E é interessante você receber, uma coisa é você receber o e-mail, no seu e-mail profissional, mas que fica distante do estúdio. Outra é o RB no ar, né, em que as pessoas reagem conforme o comentário, ou a favor ou contra. Então as pessoas às vezes reagem violentamente contra qualquer coisa que você fale e que as contrarie. É muito interessante. E para se manter, é uma das receitas também que eu dou. Eu acho que o profissional precisa ter esse respeito com o seu ouvinte. O rádio é voz, né? Não tem nada aqui, não tem os artificialismos da TV. O rádio é voz. E a voz reflete a alma de quem está falando. Então, se você passa a sinceridade, o ouvinte fica com você. Se ele sentir ali um titubeio na sua voz, é como se fosse um detector de mentiras no microfone. Ele larga você e vai procurar outro.